Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou a Erika Magris, estou aqui com meus co-hosts, Wagner Espadoto, Beto Nitrini, Serginho Magalhães. E hoje, após um episódio aqui que já fizemos, que foi um pouquinho polêmico, eu diria, sobre cetogênica e tudo mais, estamos aqui hoje para falar do treino em jejum, que particularmente é alguma coisa que eu faço com bastante frequência. No mundo dos esportes de endurance, muitas vezes apelidado de AEJ, né, o aeróbio em jejum, o treino em jejum tem se popularizado cada vez mais. Nossa convidada de hoje é a querida Desirê Coelho, graduada em nutrição pela São Camilo, em esporte pela USP, doutora e mestre também pela USP, especialista em análise do comportamento, aprimorando em transtornos alimentares pela USP. Gente, o currículo dela é extremamente extenso e ela também é a mais nova autora do livro Por que Não Consigo Emagrecer. Desirê, bem-vinda de volta aqui no Café Country. Obrigada, Érica, obrigada, convite de todos, um prazer estar aqui. Eu acho que é o meu terceiro episódio já que eu gravo com vocês, se eu não me engano. E temas polêmicos, vocês sabem que é o que eu gosto, né? Então vamos tentar desmistificar um pouco e fazer as pessoas entenderem quais podem ser os benefícios. Então vamos lá, Desirê, bem-vinda. Agora eu queria saber uma coisa, por que você ainda não deu esse livro? Por que eu não consigo emagrecer? Porque eu tô vendo aqui, da turma, provavelmente só o Beto faz jejum, porque eu tô tentando também não emagrecer, o Wagner, ele faz o jejum, existe um jejum ao contrário, aquele que não para de comer o tempo inteiro, como que é isso? Existe o jejum ao contrário, na verdade são pessoas que têm episódios compulsivos, que a compulsão alimentar, ela pode ser um único episódio, mas hoje em dia a gente também entende compulsão alimentar a pessoa que come o dia inteiro e não para, e aí quando você vai somar a quantidade no final, é uma quantidade grande, mas em minha defesa, o Wagner e a Erika receberam um vídeo essa semana. O vídeo não, o livro. Eu vou falar aqui em minha defesa. Primeiro lugar que... você já viu a alimentação das baleias? É peixe. E nem por isso elas são sequinhas. Aí você veio me dizer agora que eu tô gordinho, porque ela não me deu o livro. Ela mandou o livro. O senhor é que não está sabendo, está mal informado a respeito dos livros. Aliás, eu vou compartilhar o livro com você. Eu vou grifar e dar o livro pro senhor ler também, viu? Ela nem, eu posso falar, ela nem chegou, ela nem se apresentou, nem falou obrigado, oi, tudo bem, pessoal, você já pau. Você tá muito animado, gordinho, eu não sei o que tá acontecendo com você, sério, tô puto aqui já. Mas vamos lá, eu quero saber de todo mundo que tá aqui, quem é do time que gosta de fazer jejum, porque o Betão eu sei que ele é contra, ele tem os senões dele aí que ele vai falar, confesso que eu cortei o café da manhã da minha vida e tô treinando em jejum, então eu janto, e tô conseguindo estender até a hora do almoço sem comer, não tem sido nada muito absurdo, muito difícil, e tem funcionado, inclusive porque do pouco que eu sei, a gente vai falar sobre isso, eu consegui, para mim funciona muito para me tirar o apetite e deixar meu índice glicêmico mais baixo, então com isso de manhã eu fico com o índice glicêmico mais baixo, óbvio eu tô fazendo exercícios de baixa intensidade, então eu tô rodando, nada que vai me esforçar muito, senão eu também morreria, e tá funcionando. Agora, eu queria saber quem aí tá fazendo jejum e um pouco da opinião de cada um de vocês. Vai lá, Betão. Achei que o Betão queria falar. Vou deixar ele começar. Não, o Serginho falou que eu sou contra. Eu não sou contra, né? Eu acho que cada um faz o que quer. Eu não faço. Sei lá, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Cara, eu morro de fome o dia inteiro. Eu tenho fome 24 horas por dia. É o único que treina, né? O bom de ter uma nutricionista na sala... eu tô com fome e não vou comer. Tô com fome, eu como. Não tenho muito essa coisa, não, porque nas cavernas, não sei aonde, na África, sei lá onde é que os caras estão. Eu como, tô com Betão. fome, eu como. Não tem muito esse negócio. A única coisa que eu não como, que eu não gosto, é comer de manhã. Eu não gosto de comer antes de treinar. Antes de treinar, eu não como. Só não sei se for aí a pessoa não come antes de treinar e fala que não faz jejum. Não, e aí o melhor de ter a nutricionista na sala é que a gente vai ver na cara dela, enquanto um fala, eu só janto, e daí depois eu só almoço. Aí o outro fala, eu sou contra jejum, mas eu não como nada pra treinar. Aí assim, você vai ver na cara da Desirê, estou filmando isso aqui. Mas sabe por quê? Assim, depois eu vou postar um GIF da Desirê. É que se eu como antes de treinar, eu passo mal.
Essa que é a situação. Não é porque não é que eu sou contra comer antes de treinar. Se eu comer antes de treinar, eu passo mal. A não ser se eu for pegar o carro e ir pra Romeiros, aí eu como. Mas se eu for acordar e sair de casa correndo, eu tomo um café e saio um café expresso só. Você não tá Senão eu passo acordando mal. cedo o suficiente, Não adianta. Beto. Você tem que Então eu vou acordar ter que mais acordar 3h30 cedo da manhã. pra Aí não dá, né? digerir, entendeu? Aí não dá. Mas assim, brincadeiras à parte, eu sou do time, eu já falei, né? Eu sou do time do jejum. Meu negócio é aeróbio em jejum. Eu faço já 16 horas, já tô aqui certo adaptada, não mentira. E sobre essa palavrinha a gente vai falar mais tarde, né? Vai explicar tudo. Antes da gente entrar no o que cada um faz e o que e por que sim e o por que não, conta um pouco, explica aqui para os nossos ouvintes, né? O que acontece com o corpo quando a gente fica horas em jejum, quando a gente treina em jejum, assim, no geral, o que acontece com o organismo? A gente tem que entender o nosso corpo mais ou menos como se ele estivesse em 2 estados metabólicos, vamos dizer assim, para simplificar. Tudo aqui eu vou simplificar muito, a gente pode entrar em muitos pormenores, mas eu acho que nem é nenhum objetivo aqui para o público em geral. Então vamos imaginar que a gente pode falar sempre no corpo, no estado, no metabolismo, né, pós-refeição, ou seja, logo após que a pessoa comeu, então tá rico em nutrientes, chegando ali, tendo que metabolizar tudo aquilo que a pessoa comeu, digerir, absorver e utilizar aqueles nutrientes, e tem um estado que a gente fala que é o estado em jejum. Então, quando a gente fala desse estado em jejum, que seria o jejum pleno, é um estado que o nosso corpo vai realizar outros processos metabólicos diferentes. E muito disso guia também como o nosso corpo responde à atividade física. Então, se tem mais energia disponível, como é que vai ser a performance de um atleta? Então, por exemplo, a gente sabe que em modalidades aeróbias ou atividades, né, de endurance, de longa duração, o principal suplemento que tem ergogênico, a ciência mostra isso repetidamente, é o carboidrato. Então, quanto mais carboidrato tem, melhor tende a ser a performance da pessoa. É claro que isso aí a gente tem que entender com quem a gente está falando, que momento que a gente está falando, porque eu acho que o grande problema da nutrição, como a gente já teve um exemplo aqui, né, você falando, Érica, o Beto, o Sérgio falando, os profissionais que querem ditar regras. Então, o jejum é bom para todo mundo, né? Fazer o aeróbio em jejum, ou não é bom para ninguém. Existem pessoas que se adaptam muito bem a diferentes condições. E eu brinco, eu falo que para cada exemplo relacionado à alimentação, principalmente, né, na nutrição, exemplo mais esdrúxulo que a gente pensar, vai ter alguém que já fez e funcionou, né? Só que não significa que aquilo é uma coisa que vai funcionar para todo mundo. Então, quando a gente fala em jejum, a gente tem que entender que o nosso corpo já absorveu, metabolizou grande parte dos nutrientes da refeição, e agora ele está nesse estado que seria em pessoas saudáveis, isso é muito importante deixar claro, em pessoas sem nenhum tipo de complicação, metabolismo de glicose ou pré-diabetes, etc. São pessoas que vão estar ali com a glicose estável, vai estar com o seu metabolismo todo pronto para esse momento. E qual seria a vantagem? A vantagem de treinar com essa menor disponibilidade de nutrientes no sangue, porque não está naquele momento pós-refeição, é que você está forçando o seu corpo a entrar num outro metabolismo. No metabolismo, na escassez de nutrientes, comparado à abundância pós-refeição. E isso a ciência tem tentado estudar quais adaptações metabólicas que ocorrem quando a pessoa treina nesse estado em escassez de nutrientes, que pode ser interessante para adaptar a pessoa até mesmo para quando ela for treinar com uma grande disponibilidade de nutrientes. Porque imagina, o nosso corpo, gente, eu brinco, né? Eu falo que ele é mais inteligente que a gente, né? Ele é parte da gente, mas ele é muito inteligente. O nosso corpo, ele é voltado para a escassez. A gente sempre tem que pensar muito no nosso corpo na perspectiva evolutiva. Então, quando vem essa história de 1000 anos atrás, ou 20 mil anos atrás, ou 300, ou 500 mil, a gente sabe que o nosso corpo está evoluindo desde os australopitecos, na verdade, são milhões de anos de evolução. Então, não é só do Homo, né? Então, o que é importante a gente entender isso é que sim, essa fala ela é verdadeira, a gente tem que levar ela muito em consideração. Mas também vivemos num mundo de abundância. E talvez para o esporte de alto desempenho, de alta performance, hoje em dia, uma das estratégias que é utilizada é treinar nessa escassez de nutrientes para tentar, quando você dá um boom de nutrientes, né, quando você aumenta essa disponibilidade para ver se a pessoa melhora a performance. Algumas pessoas tendem a melhorar, outras não. No aspecto molecular, e quando a gente fala do aspecto molecular, é aquela coisa assim, de dentro da célula, sinalização, parece que ocorrem adaptações interessantes.
adaptações, por exemplo, mitocondriais. A mitocôndria é quem faz o nosso fornecimento de energia, principalmente no aeróbio, né, no exercício de endurance. Então parece que a mitocôndria ela fica com uma atividade otimizada. Porém, apesar dessas coisas no micro, né, na coisa micro é ótimo, né? Na coisa micro, já ter sido demonstrado por vários estudos que existem adaptações que são interessantes, ainda não tem uma evidência de melhora de performance, que no final é o que a gente quer, né? É saber se o atleta vai correr mais rápido, vai chegar mais rápido ou vai conseguir correr mais tempo. E isso ainda tem uma escassez de evidência. Entendi. Agora, vamos lá. Se eu tenho alterações mitocondriais, em que eu realizo, né, eu sinalizo ali para minha mitocôndria trabalhar de uma forma mais eficiente com o meu metabolismo de gordura. Isso não seria interessante para eu melhorar, por exemplo, meu Fat Max, ou mesmo deslocar a minha curva de consumo ou de produção de energia através do metabolismo oxidativo para a direita, poupando assim uma glicose que poderia ser útil numa intensidade maior no final de prova? Sim, essa é uma das grandes evidências, é uma das grandes possibilidades, né, uma das grandes hipóteses. Você utilizar mais gordura durante o exercício, como é que se fala? Economizando carboidrato que a gente sabe que é uma fonte de energia mais rápida e potente, para que no final da prova aquele indivíduo tenha mais. Essa é a grande teoria, mas em estudo de evidência científica de performance, ele ainda carece de resultado. A teoria ela é boa. O Guilherme Artioli, que inclusive já participou aqui de um episódio junto comigo, que eu gravei com ele chama muito isso, Wagner, de picuinha metabólica. Que hoje, na área da saúde, infelizmente, os profissionais ficam muito presos nisso. Eu escuto isso não só na parte de suplementação e desempenho esportivo, mas na parte de emagrecimento, na parte de hipertrofia. Fala em Mitor, num congresso de pessoal que gosta de academia. Pessoal vibra. Mas não significa. Aí fala, esse suplemento estimula Mitor. O que significa? Só isso. Não significa nada que a pessoa vai ter mais, entendeu? E aí entra muito, a nutrição hoje ela tá muito nesses, que o Guilherme chama de picuinha metabólica. A questão é, a gente tem a evidência do resultado final, que é o que a gente quer? Não, talvez a gente ainda não saiba fazer da melhor maneira possível, talvez tenha que adaptar essa pessoa, e aí até um pouquinho do que a Erika falou, de repente adaptar por algumas semanas para começar a ter uma evidência? Talvez, mas mesmo nessas evidências, tem trabalho da Louise Burke, por exemplo, que ela adaptou por 2 semanas e teve um que ela adaptou por 3 semanas, se eu não me engano, teve um. Aí o pessoal que fala da cetogênica fala, não, mas é pouco tempo, teria que ser mais de 3 semanas. Então, sempre tem uma questão aí que vai beirando... Eu tenho um ponto muito, muito importante referente aos trabalhos científicos, porque eles realmente... veja, você acabou de falar de uma tendência secular. Ou seja, nós lá atrás, há sei lá quantos milhões de anos atrás, e viemos adaptando. Eu acho muito engraçado quando hoje se fala em vamos alterar o meu padrão metabólico de gordura, melhorar meu padrão oxidativo, e treina 2, 3 meses e acha assim, nossa, mudei, agora estou totalmente eu sou só um cara que consome gordura. Gente, é muito engraçado você imaginar que houve uma tendência secular para uma modificação, para um padrão, né, que estamos hoje, e a pessoa achar que rapidamente ela vai mudar toda uma humanidade, né, ou todo um padrão metabólico. Não é assim que funciona. Um outro ponto importante que você tocou, apesar de você falar da picuinha científica, como é que é picuinha? Não é picuinha científica? Picuinha metabólica. Eu até acho interessante isso, mas veja só, quando eu tenho um triatleta sprinter, ou quando eu tenho um triatleta de distância olímpica, o standard, e quando eu pego um atleta de longuíssima duração, ou seja, de ultra endurance, acima de 4, 5 horas, 6 horas de trabalho, o padrão de oxidação de gordura, oxidação de gorduras, ele é muito maior. Ou seja, dando já uma característica que esse atleta conseguiria sim manter uma intensidade maior, e isso está totalmente relacionado com esse padrão. Então, mas isso é que dá o padrão do atleta. Então, quando fala assim, picuinha metabólica, neste caso específico, eu acabo discordando um pouco. Nós já temos visto alguns padrões nos atletas, né, que a gente tenta trazer isso através de treinos extremamente leves, e às vezes até, porque a questão do jejum aí, ela tá ligada não só com essa modificação de padrão e um uso mais eficiente, por exemplo, das gorduras, né?
ela está também relacionada, muitas vezes, com uma produção hormonal, que o jejum pode melhorar isso, né? Com a produção de GH, por exemplo, em determinados momentos, treinos extremamente leves. Então, você realmente acredita que não existe ainda evidência? Porque eu, se não me engano, eu já li algumas coisas. Hoje você acredita que não tem evidência referente a esses treinos? A minha pergunta para você sempre, Wagner, é do que a gente está falando? Porque quando você fala assim, seria importante, você usou até a palavra cetoadaptar, porque evolutivamente isso parece que faz sentido. É importante a gente entender que quando a gente fala da história evolutiva, a humanidade, antigamente, né, os nossos antepassados, e aí, vamos pensar coisa de 200 mil anos, 100 mil anos atrás, né, ou como eu falei, milhões até de anos. Eles viviam em comunidades que tinham alimentações muito diferentes umas das outras. Tiveram os estudos um estudo, inclusive, foi publicado ano passado, que eles conseguem traçar o que os antepassados comiam através de isótopos de carbono, enfim. E chegaram à conclusão de que tinham várias populações que tinham uma alimentação bem rica em carboidrato. Então, essa coisa de que eles eram cetoadaptados, é que população que você está falando, né? Qual é a evidência que você tem? Até para quem gosta muito desse tema, tem um pesquisador que é muito interessante, que chama Hermann Ponzer. Não sei se já ouviu falar dele. Se escreve Ponzer. Ele lançou um livro o ano passado que chama Burn. Não tem em português que eu saiba. Não tem em português. Chama Burn, tipo, de queimar. E ele estuda muito metabolismo na história evolutiva. Então, ele estuda, por exemplo, a tribo de aborígenes que tem na Tanzânia, os Hadza, que é uma das poucas tribos que são estudadas, né? Que eles vivem como caçadores-coletores. Eles têm o mesmo padrão de vida que os antepassados tinham há 100 mil anos atrás. 100 mil anos atrás. E eles são... A alimentação deles, basicamente, dependendo da época do ano, claro, porque tem muito isso, chega a ser 60% carboidrato. Porque tem época do ano que eles comem muito mel. Então, e eles comem muito as coisas, as raízes que tem, são raízes muito mais fibrosas, enfim, é uma discussão bem ampla. Mas aí, essa história da evolução que nós antigamente éramos, não é muito assim. Quem a gente sabe que é uma população que é muito cetoadaptada há milhares e milhares de anos, são os esquimós. E aí, a gente pode discutir sobre várias coisas, enfim, mas aqui a gente vai ficar só discutindo meio... Até porque não tem muito mais o que comer lá, né? Não, eu só vou discutir isso se os caras forem maratonistas, triatletas. Ao contrário, se tiver no igluzinho, eu já não discuto mais, entendeu? Isso, Então, assim, e é muito importante a gente ter essa noção, porque muitas vezes as pessoas falam dos antepassados como se fosse uma coisa, tipo, globalizada como é hoje. Todo mundo come a mesma coisa, a gente acha coisa de todos os países. Não era, né? E isso que é importante. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto do que você me perguntou é qual é o foco que a gente está tendo? É para emagrecimento? Então, você quer que a pessoa queime mais gordura para emagrecimento? Ou a ideia é queimar mais gordura por conta da história de queimar mais gordura durante o treino ou a prova de longa duração e poupar glicogênio? Porque aí, se essa é a ideia, isso tem que ser revertido em performance. E a evidência de performance ainda não existe. De pessoa que fala, mas eu faço e funciona. Gente, mas isso não é ciência. A gente até, lá no Ciência Informa, a gente tem um vídeo só sobre, comigo funciona. A questão que a gente está falando aqui é da evidência científica. Claro que vai ter uma pessoa que fala, mas eu faço isso e eu sinto muita melhora, né? Enfim, mas isso vai ter para a pessoa carnívora, para a pessoa que é vegana. Eu acho que depois a gente pode até aprofundar, mas nessa questão da performance, eu acho que, primeiro que é difícil de analisar, porque performance é muito individual, mas também quando a gente fala dessas provas de longa duração, né, as pessoas elas fazem numa intensidade muito baixa, então também, se eu falar da performance de um que é, sei lá, completar um Ironman e não quebrar, e a performance de um atleta profissional, que o cara precisa fazer aquilo em alta intensidade, é muito diferente. A intensidade que as pessoas fazem a atividade também vai afetar, e aí eu queria também já entrar nesse assunto. Então, assim, vamos aqui. Treino em jejum, evidências científicas, não temos muitas, né? Eu acho que até o Beto ia perguntar alguma coisa, enfim, alguém já tinha comentado aqui comigo essa história dos hormônios, como é que funciona? Ajuda a parte hormonal ou não ajuda? É verdade, o Wagner tinha comentado do GH, eu anotei aqui e esqueci de comentar. Novamente, né? Existe uma evidência do aumento da liberação de GH, mas qual que seria o resultado final disso? Porque quando a gente chama de picuinha metabólica, é isso, porque às vezes a pessoa mostra, na ciência a gente fala que é o P menor do que 0,05, né? Que aí você vai dar a significância estatística para o cara falar, olha, aumenta a produção. A questão é, o fato do estudo ter encontrado aquele resultado estatístico, trouxe o resultado que a gente espera?
E aí, quando a gente fala da picuinha metabólica, é muito esse problema hoje, porque a ciência na área da saúde, ela ficou tão presa nos números ali, né, de achar que libera mais TNF-alfa na inflamação. Tá, libera mais TNF-alfa na inflamação, mas isso reverte mais dor, sei lá, para um paciente que tem dor crônica? Não reverte. Então tem algum outro processo metabólico ali que deve contrapor isso, ou algum outro efeito, entendeu? Então é mais nesse sentido que a gente tem que ver, porque, por exemplo, treinar em jejum não propicia maior ganho de massa magra. Pelo contrário, né? É que nem é tanto pelo contrário, porque ninguém vai fazer um treino de jejum com 5 horas de duração, 4 horas de duração para ser significativa a quebra de massa muscular. Quando a gente fala de uma pessoa numa intensidade moderada, por exemplo, o Sérgio falou, né? Ele treina em jejum, mas aí ele faz um aeróbio em jejum leve, moderado. Que é isso? Uma pessoa que vai correr ali, 8, 9 por hora, sei lá, bem leve, né? A questão aí é que se a pessoa ficar correndo 1 hora, a quebra mais de aminoácido dela é tão pequena que comendo 10 gramas a mais de uma carne, de uma proteína animal, ela já repôs aquilo. É o que eu brinco, porque, que eu falei, eu faço aeróbio em jejum também, né? Mas eu acostumei. E eu falo pro Wagner, é minha velocidade de cruzeiro. Se me deixar aqui, eu vou a vida inteira. Eu tô no levinho aqui, tô conversando, batendo um papinho e tal. Às vezes dou uma puxadinha, mas nada tipo, uau, super relevante, que treino forte. Então, assim, até falando disso, o Beto tinha comentado, né, Beto? O que comer depois do treino em jejum? Então, eu preciso fazer alguma reposição especial? Reposição especial é ótimo, né? Algum tipo de pós-treino diferenciado ou é a mesma coisa? Não muda nada, assim. Tipo, se eu tivesse comido antes do treino e vou depois comer um pós-treino, muda algo ou não? Pode Considerando mudar. um exercício de baixa intensidade, tá? Só. Não, de baixa intensidade dificilmente muda, a menos que a pessoa seja um atleta e está fazendo um regenerativo. Mas para a população normal, para as pessoas que só vão fazer esse trote de cruzeiro, como você falou, não, dificilmente muda. O que a pessoa tem que ficar muito atenta? É aquilo que eu estava falando, Érica, das respostas individuais. Tem gente que vai em jejum, por exemplo, eu tenho um paciente que se adapta muito bem fazendo aeróbio em jejum, mas se for fazer uma musculação em jejum, não consegue. Agora eu tenho um paciente que treina muito forte a musculação e ao contrário, aeróbio em jejum pode fazer até treino de tiro que faz bem, né? A pessoa que vai fazer maratona e vai tranquilo. Agora, se for fazer a musculação, não consegue. Então, essa resposta cada vez mais a gente vê na nutrição esportiva que ela é muito individualizada, até mesmo porque depende da capacidade digestiva da pessoa também, capacidade de metabolizar. Então, aí se isso vai mudar ou não a resposta, o que a pessoa tem que comer depois vai variar, porque o que eu percebo muito? E isso pode ser, como é que eu posso dizer, né? Não é tendencioso, né? Mas até uma percepção meio, não fisiológica, mas mais uma pessoa achar que, muitas vezes a pessoa treina em jejum, ela tem aumento da fome depois. Mas uma fome muito maior do que se ela tivesse comido uma banana e comeu essa mesma banana depois, entendeu? Então, só que ela sente mais fome no decorrer do dia. Então, aí, de repente, isso pode ter a ver também com o próprio metabolismo de glicose dela, como é que estava antes, como é que foi esse correr em jejum para ela, se ela já tem algum tipo de alteração. Mas, via de regra, poderia ser a mesma. Mas a percepção da fome da pessoa pode mudar durante o dia, e isso é muito importante. É que como a percepção é muito subjetiva, é isso, né? As pessoas confundem fome com vontade de comer, com tédio, né? É isso. Então, aí, por isso que eu falei que pode ser tendencioso. Eu tenho, na verdade, uma curiosidade, que a gente vai ter depois um papo com o Marcelo Afonso, que é muito amigo, né, do Wagner, a gente vai conhecer hoje, e a gente estava olhando ali algumas coisas que ele fala, e eu fiquei muito curioso, e eu acho que tem muito a ver, talvez, com o que a gente esteja falando, com a questão dos genótipos, né, que a gente conhece, e ele conta lá dos 5 tipos de genótipos que eu provavelmente tenho um genótipo diferente do Wagner, diferente da Érica, né? Tenho o que ele fala que ele como drifts, né? Que são os econômicos, né? Que gastam menos energia. Tem os hiperfágicos que têm uma dificuldade para saciedade, né? E não se saciam para comer. Os sedentários que têm dificuldade de gasto de energia e os de baixa oxidação lipídica, né? Que é aquela pessoa que tem dificuldade para gasto de gordura e por aí vai. Essas diferenças de genótipos, né, elas podem, elas têm influência numa dieta que inclui o jejum? Isso quer dizer, o jejum ele é mais eficiente para uma pessoa de um genótipo do que para outro? Porque tem gente que eu escuto falar assim, eu já tentei, já fiz diversos protocolos, e o jejum para mim não funcionou. Então, tem a ver muito com isso, com o genótipo também, Desirê?
Tem a ver. Totalmente, assim, cada vez mais a ciência tem mostrado que tem a ver. Você falou de 5 genótipos, na verdade, hoje os pesquisadores, a maior parte fala de 2, tá? Que são bem claros pra gente, mas que são os 2 extremos, que é o gastador e o poupador. Entre aí no meio é uma zona bem nebulosa, sabe? De se tratar como ferro e fogo. A gente sabe que sim, existem. E quando a gente pensa nesses 2, que seria o spendthrift, né? Que é o gastador, e o thrift, que é o poupador, a gente entende que sim. Só para você entender como é interessante isso, teve um estudo que quis ver, e aí eu tô falando uma coisa que é bem científica, não adianta o pessoal querer vender isso em consultório, tá, gente? Estão começando a pesquisar isso, né? Vem os spoilers antes, por favor, que aí depois me dá comichão. Que é o seguinte, eles fizeram jejum em voluntários para ver a resposta à dieta no emagrecimento, tá? E lembrando que emagrecimento é muito diferente de perder peso. As pessoas ficam usando balança como parâmetro e está totalmente errado. Então, o que eles fizeram? Os voluntários faziam um jejum de 24 horas e analisava o gasto de repouso deles através de uma espirometria de repouso antes e depois das 24 horas de jejum. E depois eles eram alocados para 2 tipos de dietas lá, fazendo dietas restritivas. O que eles viram foi que as pessoas que faziam jejum de 24 horas, isso baixava o metabolismo delas, em 24 horas já tinha uma queda, sutil, mas já tinha uma queda de metabolismo, eles tinham um perfil poupador, e eles respondem menos a dietas. E o jejum intensifica isso, né? Isso pode ser intensificado pelo jejum. Então, já as pessoas que são gastadoras, elas respondem muito melhor. Pra você ter uma ideia, seria assim, 2 semanas um grupo perdeu de gordura 1,8 kg, o outro grupo perdeu 800. Não é que não perde, mas perde muito mais devagar. E 1,8 kg de gordura, não sei se vocês já viram o volume que isso significa, mas é um volume bem grande. Nossa, quem dera. Tô vendo aqui na minha frente do Wagner aqui o volume dele. Na verdade é 4.800 de volume. O volume é tá grande, quase enchendo a mesa. Eu já queria aproveitar e me defender, porque eu não mandei nada o livro pro Wagner pra emagrecer não, tá? Eu mandei só pra eles conhecerem o trabalho e conhecerem o livro, tá? Não tem nenhuma... O Sérgio claramente é um poupador, né? Eu olho aqui e vejo. E o cara tá fazendo dieta e tá virando uma pelota, não tem o que dizer. Claramente é um poupador. A gente pode, né, até falei, né, a gente pode falar só um dia só sobre emagrecimento, porque é muito interessante, mas quando a gente pensa nesses 2 espectros, assim, a maior parte de nós não tá em um e outro, tá nesse meio, mais para um lado, mais para outro. Então, por isso que eu falo, é difícil falar de 5, entendeu? As pessoas querem muito categorizar, sendo que nós somos muito mais complexos que isso. Então, entendendo onde você tá, e sim, a questão do poupador é que quando ele come menos, o metabolismo baixa. E se essa pessoa come mais, o metabolismo não sobe tanto. Então a pessoa acumula muito mais fácil e o corpo boicota o emagrecimento. Agora o gastador é o contrário. Quando ele come menos, ele definha, né? E quando ele come mais, o corpo gasta mais e essa pessoa não ganha peso. Os opostos, tá? E aí nós todos estamos nesse meio aqui, onde, né? Vocês não estão vendo, as pessoas não estão vendo, mas eu vou fazer uma linha com vários tipos aqui no meio. Eu queria saber, assim, existe algum risco relacionado ao jejum? Existe alguma coisa, alguma contraindicação? Você comentou ali no começo alguma coisa relacionada à glicemia, diabetes, etc. A gente tem que tomar cuidado, porque... e por que eu tô fazendo essa pergunta, tá? Porque, que nem você mesmo falou, a informação tá aí, as pessoas não necessariamente vão atrás de um profissional para ajudarem elas a definir algum tipo de dieta, e aí tem muita gente que tá fazendo aeróbio em jejum e, né, tipo, na real, nem sabe o que é a definição. Por exemplo, se eu fui dormir, se eu comi um bolo meia-noite e acordei às 6 da manhã pra treinar, fui treinar em jejum, isso teoricamente nem se conta como jejum. 6 horas, deve ter também aí um limite na verdade, a partir de X horas conta como aeróbio em jejum, e aí, de novo, conta aí pra gente se tem algum risco, se é qualquer um que pode realmente sair na rua aí e sair fazendo esse AEJ. Excelente pergunta, Érica. Me lembra que tem 2 partes, mas eu vou começar pela que você falou agora, tá? Afinal, o que é jejum, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente tinha que deixar claro. A gente considera o aeróbio em jejum acima de 14, mas o ideal seria acima de 16 horas, tá? De jejum. E aí tem os protocolos de jejum intermitente, que tem o jejum de janela de 16, 18, 24 horas, dias alternados, 5 para 2. Aí, mas a gente está falando daquela dieta do jejum intermitente, que é outra questão. Quando a gente fala, isso é uma coisa importante das pessoas terem muito claro, até naquela história evolutiva que o Wagner comentou também, que é muito importante,
não faz sentido para a maior parte das pessoas, Beto, não se estresse, calma aí, não fique nervoso. Para a maior parte das pessoas, não faz sentido pessoas que fazem 6 a 8 refeições por dia. Porque o nosso corpo, gente, ele realmente não evoluiu comendo 6 a 8 vezes por dia, ainda mais a quantidade de... Vamos falar de carboidrato e gordura, né? Porque as pessoas culpam muito carboidrato, mas o que as pessoas comem em excesso são alimentos que têm a junção dos dois, né? Então, comendo essa quantidade de carboidrato com gordura e baixa fibra. Então, isso para o corpo, metabolicamente, é muito desgastante. Então, fazer minimamente o jejum noturno, né? Que quando vocês vão ver, né, nos estudos eles falam, né, jejum overnight, é muito importante. E esse jejum noturno é de 11 e 12 horas. Mas é o mínimo que todo mundo deveria fazer, porque é dar a pausa que o nosso corpo precisa para se restabelecer. Porque lembra que logo no começo eu falei que existem os 2 estados metabólicos? O nosso corpo precisa desses 2 estados metabólicos. Só para vocês entenderem que a pessoa fala, tá bom, mas carboidrato absorve em 2 horas. Mas a metabolização completa dos nutrientes, e entenda completo bem, entre aspas, ele pode, dependendo da quantidade de comida, da composição de macronutrientes, pode demorar para o corpo metabolizar tudo de 5 a 7 horas. Então, uma pessoa que fez uma refeição 10 da noite, a gente me ajuda com a matemática, 10 da noite, e aí ele tá, então o corpo dele ainda está nesse metabolismo, 10 vai até 3 da manhã, vai? Né? 3? Não, 5 da manhã. Né? É isso. Até às 5. 7 horas até às 5. Até 5 da manhã. Aí vamos supor que essa pessoa acorda às 6 da manhã para treinar e já come. O corpo dela ficou em jejum pleno 1 hora. Entendeu? Então, isso para o corpo é desgastante. Então, tentar fazer essa janela de 11, 12 horas no turno é o mínimo. Isso tem mostrado, inclusive, melhoras metabólicas, que as pessoas não fazem. Então, eu não faço 8 refeições por dia, eu faço 4. Então tá bom. Você falou que você come o dia inteiro? Já não, mas se deixar, eu como o dia inteiro. Se puder, é que eu tenho que me segurar, porque você volta... Porque, ó, mas eu faço, por exemplo, eu janto 8h30, e depois eu vou tomar café 9 horas da manhã, 10, 9 horas, 8 horas, 8h30, porque é a hora que eu volto pro treino. Turno. É isso, tá ótimo. Mas, assim, só a gente tá falando negócio do jejum, né, assim, eu não tenho nada contra, né, o que a gente tá falando aqui, e o que eu penso muito... que a Erika tava falando, quais são os riscos das pessoas começarem a se expor a isso, porque, por exemplo, eu tenho um amigo que falou pra mim, não, mas eu comecei a fazer o jejum e eu perdi 17 quilos. Falei, qual o nome do amigo, Beto? Caraca, eu quero perder 17 quilos também, é só no jejum, com certeza. Na verdade, não é do esporte, assim, é da faculdade. O amigo não tem nome, Beto? Não, se chama Rafael, mas você não vai conhecer, ele é da faculdade. E ele falou pra mim, não, eu perdi 17 quilos. Pô, uma pessoa que tem 17 quilos pra perder, qualquer print na cara da Desirê. Qualquer ajustezinho na dieta que ele fizer, ele vai perder, pô. Eu queria perder, eu vou perder 17 quilos. Pra perder 17 quilos, eu tenho que cortar uma perna. Mas aí a gente tá falando da dieta do jejum intermitente. Quer complementar antes de eu... Não, pode falar. Sérgio, quer? Vai, então eu tenho 20 pra perder, Betão. 20. Tá bom pra você? Eu falo assim, né? Vocês falaram dos riscos. Quando a gente está falando da dieta do jejum intermitente, fazer o jejum como protocolo para emagrecimento, a gente tem que entender que mais ou menos 20% das pessoas, 10 a 20% das pessoas vão se adaptar muito bem a esse protocolo. E porque a regra é simples. Ao contrário de ficar contando porção, de ficar pensando no que vai comer, etc., o jejum, ele se basta por si só. Então, a pessoa vai lá, ela entende que ela tem que parar de comer às 6 da tarde para comer de novo depois de 16, 18 horas, entendeu? Fazer a janela ali de 6, 8 horas de refeição. Para ela, faz sentido, foi uma regra, ela seguiu, ela vai ter resultado. Agora, todas as dietas restritivas, aí você pode dar um nome que você quiser, você pode chamar de low carb, jejum, dieta dos pontos, cetogênica, todas com objetivo de emagrecimento. Quando a gente vai ver o resultado individual das pessoas que fazem os estudos no final de 1 ano, no final de 3 anos, 5 anos, o comportamento é sempre o mesmo, que é o quê? Depois, no final de 1 ano, mais ou menos 30%, 40% perdeu até 10% do peso corporal, 20% e 30% perdeu, sobrou 40%, sobrou mais 60%, né? 20% e 30% perdeu mais do que 10% do peso corporal em 1 ano, e mais ou menos 20% e 30% ganhou peso. Todas as dietas restritivas são a mesma. Tem até uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome, mas se vocês quiserem depois passar, eu passo o artigo. Ela falou bastante no congresso no ano passado sobre jejum. Ela é uma das maiores pesquisadoras de jejum intermitente, até na parte esportiva.
o resultado de todas as dietas, e ela vai plotando um gráfico na frente do outro, é muito interessante, né? Ela vai colocando de todas as dietas, restrição calórica por calorias, por jejum, por low carb, por cetogênica, por dieta de desconto, todas, o comportamento é muito parecido. Então, vai funcionar. Então, a gente está falando que aí, mais ou menos 20, 30% das pessoas respondem e perdem mais de 10% do peso corporal em um ano. Mas a pergunta para a gente, quando a gente pensa em ciência, que é o que funciona, é quando a maior parte das pessoas fazem um protocolo e se mantém pelo menos 10% abaixo do peso corporal no final do primeiro ano e, idealmente, depois de 5 anos. Porque é isso, o que acontece? Vamos supor, agora eu estou atendendo os pacientes que estão voltando à vida, né, com a normalidade, com a vacina, todo mundo se vacinando, estão voltando para a vida social. Quando eles estavam na pandemia, como são pessoas que têm condições financeiras, estavam lá em casa, com toda uma estrutura, tinha diminuído o restaurante, teve paciente que não conseguia treinar e como agora estava em casa, conseguiu treinar. Então se adaptou muito bem. Agora com a vida real, voltando tudo, começou a ganhar peso, aí veio desesperado, né? Mas é isso, o que é funcionar? A gente sempre vai ter caso de sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a gente está entrando basicamente no maior jejum da história. Teve um americano, se vocês colocarem no Google maior jejum da história, vocês vão ver, foi mais ou menos na década de 60 e 70, um americano que pesava mais de 200, 300 quilos, e ele foi internado por um ano num hospital. Não deram nada para ele comer durante um ano. Ele perdeu mais de 150 quilos, ele chegou a pesar 80 quilos. Tem a foto dele do antes e depois. Com acompanhamento médico, tomando vitamina só no soro, né, endovenosa, mas ele só bebia água, ele não comia nada durante um ano. Ele morreu? Não morreu. Ele ficou super bem, ele teve um reganho de peso de mais ou menos 20 quilos, mas para quem pesava mais de 200, depois pesar 90, 100, estava ótimo. E esse é o maior jejum da história. É claro, pelo amor de Deus, não foi para ninguém ficar sem comer, sem acompanhamento, nada. Mas é só para vocês entenderem que sempre tem uma história. E sim, as pessoas podem se adaptar muito bem a isso. Agora, existem riscos, existem vantagens para algumas pessoas, mas existem muitos riscos, tá? Riscos para pessoas que têm algumas alterações metabólicas. Hoje em dia, o jejum ele é tido quase como um santo grau, né? Qualquer coisa você cura com jejum. Tem blogueira falando, por exemplo, que jejum foi ótimo para curar compulsão alimentar, sendo que na área de transtorno alimentar, o que a gente sabe mais certeiro é que restrição alimentar e jejum prolongado gera compulsão. Então, gente, isso é um risco tão grande para fazer, porque é isso, ela está falando da experiência dela, mas eu já conheci uma que teve depois, como é que se fala, recaída, e aí não teve coragem de falar, né, porque ela ficava pregando aquilo, agora como é que ela vai falar que talvez ela tenha causado transtorno alimentar em outras pessoas? Né, dá a cara a tapa ali, né, porque todo mundo da área médica vai em cima dela, os responsáveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje ele é tido para cura de tudo, câncer, viva mais, etc, né, parece que assim... E como eu disse, o jejum durante a noite, ele tem muitas vantagens, mas a gente sabe que ele é fator de risco para transtorno alimentar, principalmente pessoas que já tiveram histórico de transtorno alimentar ou têm familiar com histórico de transtorno alimentar, sendo o transtorno alimentar uma doença psiquiátrica, parente de primeiro grau, tem risco aumentado de desenvolver doenças psiquiátricas. Então, é muito perigoso e tem que se tomar muito, muito, muito cuidado, porque transtorno alimentar é uma doença que mata, principalmente quando a gente pensa em anorexia nervosa. Ela é a segunda doença psiquiátrica que mais mata, né? Só perde para depressão. Também, vamos supor, o pessoal faz aeróbio em jejum e erra a intensidade do treino, faz um treino super, super forte. A gente pode, né, cair naquele ciclo de REDS também, não pode? Ou não se encaixa? Para fazer o REDS, né, que é a disponibilidade diminuída de energia, né, quando a pessoa come muito, muito menos que a demanda energética dela, isso é mais um processo crônico. Então, se ela fizer isso sempre, ela vai cair, aí é exatamente esse quadro. Mas um treino na semana não se encaixa nisso, não. Agora, o que é interessante... eu tava mais pensando mesmo em quem faz sempre, quer fazer para todos os treinos e tal. Então, assim, meio que resumindo, né, o Wagner sempre fala, cara, você quer fazer o jejum no treino mais leve, né, não tem problema, acho que até tem algumas vantagens, etc. Então, pelo que eu entendo, ainda não existe nenhuma evidência científica que realmente mostra que a gente consegue... migrar a curva de como é que chama? Oxidação de gordura, né? É isso?
não é que não consegue migrar a curva, a questão é que se isso vai gerar o resultado final que a pessoa deseja. Emagrecimento vai ser dependente do déficit de energia. Performance não tem a evidência ainda. Então não adianta nada ela treinar em jejum, aí depois falar, nossa, hoje o treino foi bom, tô podendo chegar lá e come por merecimento, né? Que a gente chama que é o compensador. Existem evidências metabólicas. A minha questão sempre é o quanto disso vai gerar o resultado que você deseja. Então, mas eu entendi essa parte também, mas tá um pouco confuso para mim. Eu vou tentar aqui organizar minhas ideias. Uma vez que eu treinei em baixa intensidade, uma vez que eu treinei alguns treinos curtos ali para poder fazer com que o meu metabolismo de gordura fosse predominante, eu ativei ali uma sinalização mitocondrial em que eu pudesse extrair a maior parte da energia ali do metabolismo oxidativo. Eu melhoro o meu padrão de consumo de gorduras através ou do aumento de mitocôndrias ou da eficiência das mitocôndrias que tem. Uma vez que isso está aumentado, vamos falar aí de 60% de qualquer parâmetro que a gente tenha, seja de limiar ou de, enfim, qualquer parâmetro que a gente queira dar para entender que orientação de carga a gente está falando. Se eu melhoro isso e eu consigo deslocar a minha curva para a direita, ou seja, eu transformo esse atleta num atleta que consome mais gordura e poupa ou economiza um pouco mais de glicogênio para a mesma intensidade, uma vez que eu desloquei essa curva, eu tenho um atleta mais eficiente. Então eu posso ter um atleta mais rápido ainda, e aí eu estou falando de performance, porque o que a gente tem visto são resultados extremamente interessantes, inclusive vários autores falam, seja Dan Pliel, seja Alan Cozen, enfim, diversos atletas, o Skiba não, eu esqueci o nome do outro autor agora que fala muito sobre isso. Eu não sou o cara que guarda nome de autor, incrivelmente eu leio e não gravo, não quero saber, não me interessa. Até porque eu não vivo na área acadêmica fortemente, assim, eu sou um cara mais do campo. Mas eu tenho lido bastante coisa a respeito disso. Nós estamos apostando, inclusive, muito nesse tipo de trabalho. E não é a questão do trabalho em jejum, veja, é a questão de tornar os atletas mais eficientes, né, com metabolismo de gordura e assim fazendo com que mesmo em intensidades superiores, esses atletas, superiores que eu digo no limite, porque a gente sabe da curva, tá? Não tem como o cara ter um quociente respiratório de 0,9 e falar, nossa, ele está extremamente oxidativo. Não, eu entendo isso. Mas a questão é, se eu consigo deslocar minimamente a minha curva para a direita, em que até com quociente respiratório esse cara ainda está com uma proporção oxidativa importante, eu tenho vantagem. Não é possível que eu não tenha, me explica? Eu entendo perfeitamente o seu ponto. Faz total sentido quando a gente pensa na teoria. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, sabendo que a potência de queima de gordura por minuto é muito, muito inferior a carboidrato, quanto você teria que deixar esse seu atleta num metabolismo mais leve? Porque não é nem leve, quando você começa no moderado, o carboidrato já começa a se impor. Então já não teria essa poupança de glicogênio ou carboidrato durante a prova. E aí a minha pergunta é a seguinte, quanto você teria que ter essa adaptação ou deixar ele numa intensidade mais leve para ser significativo numa prova? Então, se a gente pensar que um Ironman, por exemplo, a corrida é feita em baixa intensidade, né, só nos profissionais que você tem aí basicamente uma intensidade mais alta, qualquer ganho marginal que eu tenho, né, em que meu atleta está consumindo mais gordura do que glicose, eu já tenho uma reserva para um final da prova. Porque assim, a gente sabe, se eu entender que o meu atleta entra ali com mais ou menos, um cara de 70 quilos, 75 quilos, ele entra com 2,5 quilocal, para o cara completar uma prova daquela, ele vai ter que comer e mesmo assim não dá conta. Se eu pegar isso, né, existem alguns cálculos, e eu vou falar de umas coisas talvez que você não tenha visto, que é a questão de TSS, correlacionar quanto TSS esse atleta realiza. TSS é o estresse gerado no corpo desse atleta, na natação, no ciclismo e na corrida. E eu entender que isso eu consigo transformar em quilocalorias. E eu consigo entender o quanto esse cara entra na prova. E eu consigo entender, em paralelo a isso, o quanto ele está ingerindo, quer dizer, para manter o nível de glicose circulante
estável, né? Porque a gente sabe que quando cai, o cara quebra. Se eu tenho qualquer alteração nessa curva, ou seja, eu estou consumindo ainda um pouco mais de gordura, seria já um caso fenomenal. O que você está me falando é o seguinte, olha, eu não tenho como provar o quanto esse cara melhora, ou o quanto eu com o treino ou com qualquer tipo de jejum, eu conseguiria transformar essa curva. Mas existe um teste metabólico em que você vai escalonando esse atleta, ou seja, você consegue fazer a curva de melhora do Fat Max, por exemplo, ou com o quanto esse deslocamento aconteceu, seja para mais, né, ou para direita, e você consegue afirmar que esse atleta está um pouco mais oxidativo. Se ele vai performar, no caso do triatlon, que é a minha especialidade, existem tantas variáveis, mas tantas variáveis, que assim, é quase impossível eu no final, é aquela coisa assim, olha, ele performou ou ele não performou. Se ele não performar, eu vou te dar uma desculpa. Eu vou falar assim, olha, não Mas comeu. Perfeito, Wagner. É por isso que a gente precisa da ciência. Porque a ciência são os mesmos protocolos e os mesmos métodos. Porque a vida real é isso. Se no dia anterior ele brigou com a mulher, a namorada brigou com o cara, não sei, ou tinha um pernilongo, já era a noite, já era toda a performance. Então, por isso que a ciência ela é tão importante pra gente. E o Fat Max, ele tá muito na moda. Mas aí eu repito, porque assim, se você der um pouco mais de carboidrato, ou se você adaptar esse cara um pouquinho mais, talvez a performance dele já seja melhor ou já seja equivalente. A questão é se é superior, é sempre essa a pergunta. Se é superior ao que a gente conhece hoje. Sim, e isso a gente não sabe, mas com certeza você vai ter esse atleta. E assim, quando a gente fala do mundo do triatlon, e aí eu tô falando, né, meu namorado é triatleta, né, tá há 25 anos. Quem que é seu namorado? Dê nomes aos bois aqui. Se tiver o Ironman, finalmente esse ano ele vai fazer, chama Haroldo. Qual é o nome do cidadão? Haroldo. Mas Haroldo treina com quem o Haroldo? Fala aqui pra nós. Conta aqui com quem o Haroldo treina. Não sabe, tudo bem, não tem problema. Do interior. Ele participava de uma assessoria aqui, mas hoje o treinador dele é do interior. Ou seja, vai quebrar. Já estamos sabendo que vai quebrar. Não, ele tá desde 2019 nesse, porque não tem o Ironman, né? Ele vai fazer o Ironman de 2020 não para nunca, né? Enfim. Coitado, tá um monte de ciclo aí, um atrás do outro, pobrezinho. É isso. Mas assim, é um público, então eu falo um pouquinho, além de ter vários pacientes, inclusive, né, atletas seus, de vocês aí que já passaram comigo, eles gostam de número, eles gostam de ter uma coisa. Então, muitas vezes, ter esses parâmetros é sedutor. E querendo ou não, isso acaba melhorando porque a pessoa acha que tem uma coisa ali mais tangível. Então, e até isso é complicado da gente mensurar. Mas eu falo, é por isso que a ciência é tão importante, porque ela vai colocar dentro dos métodos as pessoas nas mesmas condições, ou tentar da melhor maneira possível. Mas com certeza tem gente que você faz esse protocolo e surte resultado, não tenho dúvida disso. Desirê, a gente tá chegando já no final, mas eu queria, é uma pergunta muito básica aqui. Se você tivesse que dar uma dica, como especialista, para uma pessoa que nunca fez jejum e quer experimentar fazer um primeiro jejum, obviamente tem que ter, não sei, tem que ter uma preparação, existe algum tipo de alimentação pré-jejum, ou dizem que é muito importante também a primeira alimentação pós-jejum, então assim, porque para a pessoa não sair que nem louca, né? Vai fazendo da cabeça, porque assim, qual é a dica que você daria assim? Comece desta forma, com um tempo mais curto. O que você pode falar pra gente? Eu falo, Sérgio, que a nutrição a gente tem que entender como caixa de ferramentas. E o jejum é uma dessas ferramentas que a gente tem. Eu tenho alguns pacientes que fazem protocolo de jejum intermitente, que fazem treino de aeróbio em jejum. O principal é a pessoa entender como ela vai se adaptar melhor e se faz sentido para ela ou não. Porque tem gente que é isso, igual a Erika fala, eu treino feliz. Tem gente que, assim, eu não vou acordar mais cedo para comer. Então eu prefiro treinar em jejum e comer depois, e rendo bem, e tá tudo ótimo. Para essas pessoas... Caso Beto. Exato. Tem gente que fala, não, eu prefiro uma hora de sono. E eu, como nutricionista, a privação de sono é a pior coisa que tem. Então, para mim, é melhor que o paciente durma mais se ele treina bem, do que privar o sono para acordar antes e comer. Eu comer uma coisa imediatamente antes, que aí tem algumas estratégias para treinar esse estômago da pessoa, se a gente achar que é necessário. Mas, enfim, quais seriam as minhas dicas? Tentar de coração aberto e entender que a tentativa pode não dar certo de primeira, mas eu sempre falo para a pessoa tentar algumas vezes. Qualquer protocolo que ela tente, né, que ela queira experimentar. Porque pode ser que no primeiro dia não se adapte também, porque ela estava muito insegura, muito atenta, muito nervosa, e no segundo dia vai melhor.
Mas o principal é sempre ter alguma comida perto dela. Não forçar um jejum sem ter nada ali de opção, porque isso pode gerar uma ansiedade muito grande na pessoa e quando ela for comer, descompensar. Então, a primeira coisa é sentir que a fome está muito grande, voraz, que ela não está conseguindo lidar com aquilo, come. Tenta outro dia de novo, tá? A pior coisa... Não pode passar fome, é ruim passar fome. Não Ou é faz que parte passar fome? a pessoa tem que saber lidar com a fome. Tem gente que não sabe lidar com a fome. E lidar com fome é muito complicado. Eu não sei. Então, e é isso, assim, é uma Por isso que eu prefiro evitar ficar com fome. E até assim, é isso que você falou. E quando vai quebrar o jejum? Tem que ter uma refeição muito bem organizada. Porque se a pessoa vai quebrar o jejum comendo só alimento fonte de carboidrato, a gente sabe que os carboidratos, eles dão uma saciedade muito baixa. E além disso, se for alimentos que ainda tem a combinação muito carboidrato com muita gordura, que a maior parte dos ultraprocessados que a gente tem, a chance daquela pessoa comer em grande quantidade, porque a recompensa imediata é muito grande, a pessoa pode ter um episódio de exagero, um episódio compulsivo. Então, fazer uma refeição balanceada quando ela for quebrar o jejum, né? Que tem ali a proteína animal ou vegetal da preferência dela, que tem a salada, que tem a legumes, se for o almoço, né? Se for normalmente o almoço que ela quebra o jejum. Então, dela organizar essa refeição. Se for fruta, comer a fruta melhor do que até beber a fruta, porque às vezes a saciedade é muito menor também do suco, porque tirou fibra. Então, da pessoa se organizar. Eu acho que quem quer testar esse protocolo tem que se organizar. Ter ali umas castanhas, caso eu fique com uma fome muito voraz e fale, não, hoje não é o dia. É isso, eu vou tentar o protocolo. Aí vem o chefe com um monte de demanda, uma reunião que foi horrorosa, a pessoa está estressada e ainda está morrendo de fome. A chance dela ter um episódio compulsivo é muito grande. Então ela tem que se organizar muito. Eu ia falar que no caso das mulheres ainda é interessante você saber em que período do ciclo você tá, porque também você não vai tentar isso aí quando você tá numa TPM, entendeu? Você tem que tentar num período que você tá um pouco mais disposto, né? E daí, enfim, quando você tá adaptado, o negócio já fica natural, assim. No final, o que a gente está falando aqui é muito autoconhecimento, né? É saber do que você consegue bancar e o que você não consegue. É isso, o Beto falou. Para mim, passar fome, eu fazer essas coisas, não rola, não é para mim. Ótimo, ele já tem o rendimento dele ali, ele tá feliz, mas agora quem quer testar um pouco a mais? E tem muita gente que gosta de se testar. Ué, como é que eu responderia? E tem um paciente que tem muito preconceito em treinar em jejum, e aí quando eu sugiro, eu acho que pode ser interessante por N motivos, e testa, fala, nossa, me surpreendi, né? Foi bacana, foi ótimo. E depois tentei conseguir comer, e outra, né? Se a pessoa vai ter que comer logo depois, né? Falando do treinar em jejum, não do protocolo de longo de jejum intermitente. Se a pessoa vai treinar em jejum, logo depois também, né? Fazer uma boa refeição que tenha boas fontes de proteína, seja vegetal, proteína animal, fibras, que é isso que vai dar saciedade e impedir que a pessoa entre no ciclo ali de ficar comendo o tempo todo. Não é panetone, viu, Vagnão? Você entendeu? Não é para botar panetone para quebra de jejum. Olha, cada um quebra o seu jejum da forma que quiser. Não vem me falar como eu tenho que quebrar o meu jejum, não. Não, o que eu ia falar, até que você comentou, eu acho muito legal, muito importante isso, é o autoconhecimento, né? Todas essas coisas que a gente comentou aqui, eu já testei. Já testei em mim. Já fiz low carb, não funciona para mim. Tem gente que funciona, pra mim não funciona. Já fiz treino de 3 horas de pedal depois de 19 horas de jejum, 18 horas de jejum, não funciona. E até mesmo, por exemplo, hoje eu treinei em jejum de manhã cedo, porque eu treino todo dia de jejum, mas só que hoje eu tive que fazer os 2 treinos seguidos. Eu corri e na sequência já fui nadar, e não levei nada pra comer. No final do treino da natação eu já tava moído. Cheguei em casa, comi até a parede, entendeu? Não comi até a parede porque, óbvio, eu como... Se organizou. Me organizei. Mas tem que ter, eu acho que esse autoconhecimento é importante. Se saber o que você faz. E quer testar? Testa. Né? Não, exato. Sabe? Não é, né, falar, e saber qual que é o seu objetivo, né? Saber qual que é o seu objetivo fazendo isso. Você tá fazendo só porque é moda, você tá fazendo porque você quer emagrecer. Eu tô fazendo porque eu quero emagrecer, o Sargento tá fazendo porque ele quer emagrecer e porque eu me sinto bem assim. O Beto acaba treinando em jejum porque ele se sente bem assim. Porque eu passo mal se eu comer antes de treinar também, não tem muita outra opção, né? Se eu vou correr de barriga cheia, eu vou passar mal, não tem jeito. E o autoconhecimento é o principal. Autoconhecimento e organização. Não se colocar no limite, porque muitas vezes também o triatleta ele gosta de se colocar no limite e entender qual é esse limite. E muitas vezes, se a pessoa... Só que entre o limite, né, e passar esse limite é muito tênue ali para a pessoa descompensar. Então, tomar muito cuidado, saber seu histórico, o que consegue ou não bancar. Mas é isso, o jejum ele é uma ferramenta. Como tem gente que se adapta muito bem, tem gente que fala, não é para mim.
E tá tudo bem, né? Eu acho que é isso, é entender o que funciona e qual é o seu objetivo. É emagrecimento? Vai depender de tudo que você come no dia. É melhora de performance? Você treina bem, sua sessão de treino é boa? Legal. Hoje em dia a gente usa, né, a periodização nutricional, que é fazer alguns treinos em jejum ou com baixa disponibilidade de carboidrato. E parece ser super interessante. Mas, e aí a ciência também ela demora alguns anos. A ciência é lenta. Esse é um problema da ciência. A ciência é lenta. Porque ela mais do que... Eu acho que a gente... Acho que tem que fazer um estudo com os atletas. A gente vai montar um estudo aqui brasileiro para analisar aí a curva do Fat Max. Você e o Wagner, a gente já junta tudo aí, todo mundo faz um estudo e beleza. Um ano de estudo, entendeu? 6 meses. Aí é com o Guilherme, com o Brian lá no laboratório. E aí eles que estudam. O Brian, você sabe que o Brian é meu co-orientador, né? Sei, você comentou no isso. Doutorado. Com ele. Pergunta. Tia, esse episódio, inclusive, é um tema bom de falar sobre Fat Max com o Brian. Ele vai ser um episódio. O português. Ele tá convidado já. Ele já. Mas eu tá acho que é isso, é entender um pouquinho como são os diferentes parâmetros, né? E qual é o seu individual, porque a resposta não vai ser unânime. Como eu estava falando, a ciência é lenta. Talvez daqui uns 3 anos, 5 anos, saia falando, Fat Max é o santo graal. E talvez continue tendo o que a gente tem hoje. Para algumas pessoas pode fazer sentido, para outras não. Assim como no emagrecimento que o Sérgio perguntou. As pessoas respondem diferente? Muito diferente. E talvez mesma coisa para o Fat Max, para outras coisas. E por isso o Fat Max, inclusive, é extremamente individual. Então a gente nem vai chegar num ponto, olha, esse valor de Fat Max é este que nós precisamos atingir com todos, porque não vai conseguir rolar isso. E se você quer que a gente faça um episódio sobre o Fat Max, você vai lá no nosso Instagram agora, já segue a gente lá, aproveita, manda um direct pra nós e fala, eu quero um episódio do Fat Max, que eu não sei o que é isso, e aí a gente vai trazer pra vocês também. Mas assim, amei a nossa conversa, honestamente, eu tinha várias outras perguntas, né? Mas, Nunca terminamos a pauta com a Desirê, nunca. Cara, nunca. A questão não dá pra fazer um episódio de 2 horas, senão nossos ouvintes também ficam infelizes conosco, né? E aí queria aproveitar, pessoal, você que tá aqui ouvindo, vai lá no Spotify, dá um like pra gente. Agora o Spotify também tem o ranking de estrelas, aproveita, já dá um 5 stars para nós aqui do Café com Tri, isso é muito importante pra gente, tá, pessoal? Pra gente continuar nosso trabalho. Deixa eu fazer só um último comentário, que a Desirê falou que a ciência é lenta, mas também quando ela é rápida, todo mundo questiona. Fala, não, tá muito rápido isso aí, não é possível que foi tão rápido, eu não vou tomar vacina, não sei o quê. Pô, então também a gente tem que se decidir o que a gente quer, né? Nem vamos começar esse assunto. Só pra dar esse pequeno polemizadinha no final, assim, toma vacina vacina seus filhos e pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. E todas as vacinas estiverem disponíveis, né? Todas. Eu já não vou tomar e não vou vacinar ninguém. Eu já me convidei para o Wagner para voltar para mais um tema, para a gente falar um pouquinho de emagrecimento e a gente pode falar de jejum intermitente também. A ciência confunde a gente. Desirê, ovo faz bem ou ovo faz mal? A ciência confunde porque as pessoas sabem que o que dá clique é a polêmica. E hoje em dia tem as revistas predatórias, né, Sérgio? Que você paga ali, eles nem leem o que você publicou. Aí o cara fala, não, mas tem evidência científica. Exato. Falar que tem evidência científica hoje é uma coisa que não fala nada. É a mesma coisa que falar que a gente recebe e-mail toda hora de revistas. Olha, se você quiser publicar, vi que você publicou não sei aonde, você tem um tema assim, concluiu não sei o quê, você quer publicar aqui com a gente? Custa tanto. Olha isso, é bizarro. E é isso, quase igual aquela história da mTOR, né? Porque assim, evidência científica você acha para praticamente tudo, ou tudo. Você vai achar uma evidência científica de que ovo faz mal, evidência científica de que ovo faz bem, que glúten, Só que a questão é, quem sabe avaliar de fato a qualidade daquele estudo e quantas vezes aquele estudo foi reproduzido. Por isso que a ciência é lenta. Porque não adianta uma pessoa achar, aí eu vou causar uma polêmica aqui, né? Que o HM-beta, o suplemento, causa ganho de 7 quilos em pessoas 7 quilos de massa magra em pessoas já treinadas. Esse pesquisador virou chacota no meio científico, porque esse dado não existe. Aí hoje em dia é discutido o que ele fez ali com aqueles dados, enfim. Porque ninguém nunca mais achou esse dado. Então, um estudo patrocinado pela indústria que acha isso, um dado milagroso desse, pessoas já treinadas de força, a gente fala, mas é por isso que a ciência é lenta, porque mais do que ter um dado, a gente precisa da reprodutibilidade daquele dado, para começar a confiar. Por grupos diferentes de preferência. Então, Wagner, vai lá com o Brian, estuda Fat Max e aí, quem sabe?
Vamos fazer um estudo aqui. Deixa comigo que eu vou organizar direitinho. E, ó, eu vou te falar, hein? Todo mundo tem um dado bom. Todo mundo transa, é isso mesmo. Você não queria falar, mas eu falo, eu posso. Olha só, já tá chegando meu aparelhinho de VO2, e aí sim eu vou fazer os testes bonitinho no campo. Nossa, ó, posso te falar? Você vai babar. Eu sei qual que você comprou. O Brian me mandou um e-mail essa semana falando que alguém comprou um aparelhozinho aqui. Eu tava olhando. Vamos conversar. Ah, demorou. Quando você quiser, sou parceiríssimo. Beijo. Gente, muito obrigada pelo convite, vocês. É sempre um prazer estar aqui. E é isso, a ciência ela tem essas discordâncias, é isso, não existe uma verdade universal, são poucas que existem, né? E a ciência sempre muda, a beleza da ciência é essa. Quanto mais estudo bem, a gente vai descobrindo coisa nova e está aberto para isso, é o mais importante do que criar uma religião, jejum, religião... A seita do jejum, a seita do fat man, a seita do... Exato. Desirê, obrigado, viu? Eu vou marcar uma consulta para rumo ao sub-20 quilos que eu preciso, pra gente buscar, tá bom? Será um prazer, gente. Obrigada, um grande beijo. Um beijo, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.